Legal. Gente, ainda em relação à fiscalização dos municípios, eu gostaria de fazer uma consideraçãozinha boba, mas que pode ser útil numa prova. Cada Tribunal de Contas estadual possui dentro da sua estrutura interna um órgão chamado Tribunal de Contas dos Municípios, que é o órgão responsável por auxiliar as câmaras municipais na fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Então, quando a expressão vem numa questãozinha, Tribunal de Contas do município, só pode ser do Rio de São Paulo, que são os dois únicos municípios que já tinham e que mantêm tribunais e conselhos de contas municipais. A expressão no singular, Tribunal de Contas do município, tem esse significado. São órgãos da estrutura estadual, da estrutura municipal, no caso, o município do Rio de São Paulo. Se a expressão vem no plural, Tribunal de Contas dos municípios, aí a questão está se referindo a esse órgão interno de cada Tribunal de Contas estadual, que é responsável pela fiscalização das contas públicas municipais, auxiliando as respectivas câmaras de vereadores, ok? No singular, a expressão tem um sentido, no plural tem outra. Bom, só esse adendo que eu queria ter feito no final da aula passada, mas já estava com o tempo estourado, o rapaz aqui já estava quase me batendo, então fiz agora, está tudo resolvido. Agora a gente vai falar de Distrito Federal e de territórios federais, constitui o capítulo 5 desse título 3. Vamos lá para a lousa. Eu preparei aqui um slide comparativo, não é, entre esses dois entes, essas duas pessoas jurídicas de direito público. O território federal não é uma entidade federativa, ao contrário do Distrito Federal, que é uma entidade federativa. Então, quando eu faço a leitura do artigo 32, e junto com o artigo 33, eu percebo nitidamente isso. O território federal, eu tenho que perceber, ele tem natureza jurídica de entidade autárquica da União, uma autarquia da União. Se um dia for criado, vai ser uma entidade autárquica, não é uma entidade federativa, não é parte essencial da Federação Brasileira, como nós já vimos, ao contrário do Distrito Federal, que é. O Distrito Federal, ele é uma entidade federativa, ele integra a estrutura federativa do Brasil. Então, vamos lá para a lousa de novo. No que diz respeito à divisão em municípios, o que a gente aprendeu? Que o Distrito Federal, ele não pode ser dividido em municípios. Mas uma leitura do artigo 33 vai fazer eu perceber facilmente que se um dia for criado um território federal, esse território federal vai admitir a divisão em municípios. Então, o Distrito Federal não pode, Brasília, as 19 cidades satélites formam uma única entidade federativa, já o território federal pode ser dividido, sim, em municípios. Vamos ainda a mais comparações, do ponto de vista estrutural. No que diz respeito à organização do Poder Executivo do Distrito Federal, o que eu tenho? Eu tenho um governador e um vice-governador eleito, né? E no território federal, não. No território federal, presidente da República, você vai perceber isso no artigo 33, parágrafo 3º, vai nomear o governador do território federal. Então, daí, um poder executivo nomeado. Ainda na comparação sobre a estrutura legislativa, no que diz respeito ao poder legislativo do Distrito Federal, ele tem uma Câmara Legislativa, o órgão é esse, mistura de Câmara Municipal com Assembleia Legislativa, dada a dupla competência normativa do Distrito Federal, eleita. E o Distrito Federal vai ter um dia, se for criado, uma Câmara Territorial também eleita. Nunca esquecendo que o Distrito Federal possui essa dupla competência normativa. Os deputados distritais legislam sobre assuntos de interesse local e regional concomitantemente. Você lembra das primeiras aulas desse módulo, onde tem bolinha, tem Distrito Federal, onde tem estrelinha, tem Distrito Federal também, já que ele não pode ser dividido em municípios. E no que se refere à estrutura do Poder Judiciário, ela é mantida, administrada pela União. Tanto o Poder Judiciário como a Defensoria Pública e o Ministério Público do Distrito Federal dos Territórios. Vamos lá ver de novo isso, né? Que a gente já tinha visto. No que diz respeito ao Poder Judiciário, existe, mas não é dotado de autonomia, mesma coisa lá. A gente viu o artigo 21, inciso 13, o 22, inciso 17.
é sempre mantido pela União, não só o Poder Judiciário, repito, mas o Ministério Público e a Defensoria Pública também. Deixa eu ver aqui uma questãozinha da ESAF em 2007, né? Dizia assim: o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal é prova de procurador do Distrito Federal, de 2007 da ESAF. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal está subordinado ao comando do governador do Distrito Federal, mas é organizado e mantido pela União. É organizado e mantido pela União, Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, Polícia Militar também. A resposta está correta, né? Sempre é bom lembrar, pontuar as súmulas do Supremo. A súmula 647 diz que compete privativamente à União legislar sobre os vencimentos dos membros da Polícia Civil e Militar do Distrito Federal. Compete privativamente à União legislar sobre os vencimentos dos membros das Polícias Civil e Militar do Distrito Federal. Então, os territórios federais e o Distrito Federal já foram vistos. É bem verdade que sobre o território federal há pouca coisa que a gente possa afirmar com certeza, né? Por quê? Porque até agora não foi criado, né, nenhum território federal. E agora, né, para nós encerrarmos esse módulo 7, eu tenho que dar a você uma noção do capítulo 6, que trata da intervenção. O processo de intervenção, ele deve ser evitado ao máximo. O caput do artigo 34 traz isso claramente. O princípio que você consegue vislumbrar aqui é o princípio da não intervenção. O caput do artigo 34 reza: a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para. Então, a ideia é de se evitar ao máximo a implantação desse estado de legalidade extraordinária que é a intervenção federal. A mesma coisa você vai perceber no caput do artigo 35, onde se traz as hipóteses de intervenção estadual. O Estado não intervirá nos seus municípios, nem a União nos municípios localizados em territórios federais, exceto quando o princípio da não intervenção aparece ali. Devo salientar que esse artigo 35 é norma de repetição obrigatória por imposição de simetria constitucional no âmbito de todas as constituições estaduais. Por exemplo, na Constituição do meu Estado, na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, você pega o artigo 355, ele repete ipsis literis o que o artigo 35 da Carta da República determina. O Supremo já se posicionou no sentido de que os Estados-membros não devem, não estão autorizados a criar hipóteses de intervenção estadual não prevista no artigo 35. Então, a interpretação que se faz, tanto do artigo 34 quanto do artigo 35, é que essas hipóteses intervencionais são taxativas, aqui colocadas em números cláusulos, em números fechados, e não exemplificativas. O que o artigo 34 e o 35 me apresentam são os pressupostos materiais do processo interventivo, quer dizer, os motivos pelos quais o processo interventivo se justificaria. Lembrando sempre que, em se tratando de intervenção federal, o presidente da República, antes de decretar a intervenção federal, deve proceder à oitiva dos conselhos da República e da Defesa. Depois nós vamos estudar isso entre os artigos 89 e 91 da Constituição. Essa oitiva, no entanto, é meramente formal, mesmo que os conselhos, ambos os conselhos ou um deles, se posicionem contrariamente à medida, ainda assim o presidente da República tem o poder de efetivar a intervenção federal. Então, a intervenção federal é um ato discricionário do presidente da República, desde que fundamentado esse ato numa dessas 7 hipóteses dos 7 incisos subsequentes ao caput do artigo 34. O presidente da República não pode, sob pena de estar cometendo crime de responsabilidade, no entanto, manter o processo interventivo sem o referendo do Congresso Nacional. Depois que o presidente decreta a intervenção, o Congresso Nacional deve referendar imediatamente. E se estiver em recesso, será convocado para, em no máximo 24 horas, referendar o processo interventivo. Quer dizer, a oitiva dos Conselhos da República e da Defesa é procedimento meramente formal, mas é condição para que se mantenha, condição sine qua non, condição sem a qual não se manterá a intervenção, o referendo do Congresso Nacional. O presidente da República, no decreto interventivo, vai nomear uma autoridade interventora sempre que isso for necessário. Existe, sim,
a possibilidade de o presidente da República editar o decreto interventivo e não nomear nenhuma autoridade interventora. Nesse caso, nessa circunstância, o interventor natural será o governador do Estado. Quando você se debruça aqui sobre o artigo 36, que estabelece os pressupostos formais do decreto interventivo, você se prestar atenção no que está escrito aqui no artigo 36, parágrafo 1º, você vai perceber isso. O decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. Se couber. Quando é que não cabe? Vamos imaginar que eu tenho um processo interventivo, a razão da intervenção, o motivo da intervenção, recai exclusivamente sobre o poder legislativo do Estado-membro que a suportará. Vamos imaginar que o presidente da Assembleia Legislativa do seu Estado desobedeça uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Você vai lá para o artigo 34 e você vai encontrar o fundamento dessa intervenção no inciso 6. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. O Supremo decidiu que os deputados daquele Estado, do seu Estado, estão ganhando um subsídio superior a 75% do que ganha o deputado federal. O Supremo baliza esses subsídios e exige essa redução. E o presidente da Assembleia Legislativa do seu Estado, de forma recalcitrante, descumpre a decisão do Supremo. Nessas circunstâncias, quando o fundamento da intervenção é baseado no artigo 34, incisos 6 ou 7, você vai perceber isso lá no parágrafo 3º do artigo 36, nos casos do artigo 34, 6 e 7 ou do artigo 35, 4, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado se essa medida bastar para o restabelecimento da normalidade. Quer dizer, o decreto de intervenção pode ser um ultimato. Olha, se você continuar descumprindo a ordem, eu vou intervir. Então, vem aquele ultimato. Se isso não for suficiente, aí o processo de intervenção vai se materializar. E nessas circunstâncias, quando o descumprimento da ordem judicial recai exclusivamente sobre o poder legislativo estadual, eu tenho uma decretação de intervenção sem nomeação de interventor. Ou seja, o governador do Estado funciona como interventor natural. Simplesmente vai se afastar o presidente da Assembleia Legislativa para que a ordem judicial, no meu exemplo, seja efetivamente cumprida, executada. Fora isso, o decreto de intervenção vai ter que nomear interventor. Ah, professor, se a intervenção ocorrer só no Poder Executivo do Estado, é só o Poder Executivo que é culpado pela intervenção, tem que nomear interventor? Tem. O presidente da Assembleia Legislativa assume a posição de interventor? Não. Tem que nomear o interventor e geralmente é uma autoridade militar. O processo de intervenção pode perdurar por vários meses e às vezes até por anos, é perfeitamente possível, enquanto não cessa a causa, não cessa o efeito, que é a intervenção. Agora, acabou o processo interventivo, o parágrafo 4º de 36 afirma: cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos, a esses voltarão, salvo impedimento legal. Qual seria o impedimento legal? Ou o processo interventivo perdurou por muito tempo e o mandato acabou, ou durante o processo interventivo, é perfeitamente possível isso, ocorreu um processo de impeachment. E a autoridade, no caso governador, vice-governador do Estado ou do Distrito Federal, sofreram esse impeachment, e aí, nesse caso, naturalmente, há um impedimento legal que retornem aos seus cargos quando o processo interventivo tiver se encerrado. Não é em todo concurso da área fiscal que você tem esse tema é um tema que eventualmente está no programa, às vezes não está. Em todo concurso da área de segurança pública, a intervenção federal e a intervenção estadual estão presentes. Existe a possibilidade a gente aqui tem uma modalidade de controle de constitucionalidade abstrato, a representação de inconstitucionalidade interventiva, que nós vamos estudar mais adiante, está presente aqui no inciso 4 do artigo 36, o Tribunal de Justiça der provimento à representação, quer dizer, é quando o Procurador-Geral do seu Estado pede a intervenção em algum município, cabe ao governador do Estado, mesmo que o Tribunal de Justiça determine a intervenção, proceder o processo interventivo ou não. A mesma coisa ocorre em relação ao presidente da República, no artigo 36, inciso 3, de provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República, nas hipóteses do artigo 34, inciso 7, e no caso de recusa à execução de lei federal, a parte do inciso 6 do artigo 34.
Nesse caso, também fica a critério do presidente da República, entendendo princípios de conveniência e oportunidade, cumprir ou não a ordem do Supremo. O Procurador-Geral da República vai até o Supremo, como aconteceu recentemente, pede ao Supremo a intervenção no Distrito Federal. Se o Supremo deferisse essa intervenção, ainda assim, o presidente da República não está adstrito a essa ordem, não está vinculado a essa ordem. É ato, é prerrogativa de chefe de Estado, executar ou não a intervenção federal. Quer dizer, no final, o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece que o presidente da República, nesses casos, não está obrigado a decretar a intervenção. O nome dessa ação é representação de inconstitucionalidade interventiva, que cabe apenas ao Procurador-Geral da República no âmbito da intervenção federal. A legitimidade ativa pertence só a ele, e ao seu simétrico, ao chefe do Ministério Público Estadual, Procurador-Geral do Estado, no âmbito da intervenção estadual, conforme nós vimos, aí a competência para o processo de julgamento é da Corte Máxima do Poder Judiciário Estadual, ou seja, o Tribunal de Justiça, através do seu órgão especial. O que eu queria dizer sobre intervenção é isso. Eu vou, na próxima aula, iniciar a correção de uma bateria de 60 e poucas questões sobre esses temas. São 63 questões. Eu vou logo afirmando que essas questões são de prova, algumas de simulado, mas essas questões elas são resolvidas muito mais na base da memorização. Quer dizer, essas questões são realmente de adestramento. As questões de concurso sobre esse tema não exigem raciocínios lógicos, jurídicos complexos, grandes conhecimentos doutrinários ou jurisprudenciais, são questões mais de memorização. O que ressalta a importância daquele nosso acordo, de que você baixe as questões do site, você as faça antes de assistir à próxima aula do módulo 7, porque a próxima aula já é de correção de exercícios desses assuntos do artigo 18 até o 36. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua paciência. Não esqueça de fazer as questões e na próxima aula a gente volta para corrigi-las. Até lá.